Você deve conhecer o Zé Bruno, o vocalista de uma banda gospel bem antiga. Inclusive tem músicas muito boas, é a banda Resgate. Ele é pastor, né? Esses dias ele fez uma pregação na qual ele tratou do assunto Estados Unidos e Venezuela. Eu vou comentar aqui um corte dessa pregação que está circulando pelas redes sociais. No final tem uma conclusãozinha, então fica comigo, não saia, né? Olha o vídeo aí, veja aí. E há 2 dias atrás, os Estados Unidos invadiram a Venezuela. E está uma briga evangélica de que lado você está. Eu continuo do lado do evangelho. Eu continuo do lado do evangelho. Eu não consigo aplaudir uma ditadura. Eu não consigo aplaudir o cerceamento da liberdade. Eu não consigo aplaudir um líder totalizador que mantém fome ditatorial numa nação. Me desculpe, eu não consigo. E eu não consigo olhar para um cara que tem poder do dinheiro, arma, bomba e bala para invadir o terreno de quem ele quiser, na hora que ele quiser, para fazer justiça do jeito que ele acha que tem que ser feito. Me perdoe, eu não consigo. Mas se você acha que só existem Senaqueribes e Davis, se você acha que só existem homens libertadores ou aprisionadores, nade de braçada nesse mundo. Você não é do evangelho. Você é um crente, mas não é um discípulo de Cristo. Todo libertador humano é prisioneiro do pecado. Nem o verdadeiro aprisionamento, nem a verdadeira liberdade se dão por mãos humanas. Homens são operadores do pecado. O seu problema nunca foi Senaqueribe, César, Alexandre, Dario, Ciro, Nabucodonosor. É a maldade. E a sua libertação não é um novo Ezequias, ou um novo Davi, ou um novo Josias, ou um novo Salomão. É Cristo. Eu não estou do lado nenhum, irmão. Porque eu não consigo vender a minha alma a uma dessas duas lógicas. Me perdoem, eu não consigo ver reino de Deus em nenhum desses lados. Independente do fato de que ambos estão lutando pela injustiça. Ambos falam de liberdade e ambos falam de alegria e de prazer para o povo. Mas se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Liberdade não é ausência de algemas. Liberdade é a presença do Filho. E a gente deve escolher com que armas a gente quer lutar. Mas tem muita gente que é crente e que aplaude o sangue. Eu não consigo, mesmo que seja contra um inimigo. Afinal de contas, foi Jesus que disse: ame o seu inimigo e ore por quem te persegue. Eu não sei se eu vou conseguir falar sobre isso de maneira muito clara, porque é um assunto um tanto complexo que eu vou abordar aqui. Vou começar a princípio com 3 afirmações dele, né? Número 1, estou do lado do evangelho, foi o que ele disse. Aí a gente pode perguntar até que ponto. Essa é uma questão crucial, né? Mas poderíamos também perguntar o que seria estar do lado do evangelho. Número 2, ele diz assim, eu não consigo aplaudir uma ditadura. Aí ele se refere ao Maduro. Tá certo, eu também não consigo aplaudir uma ditadura. Número 3, eu não consigo aplaudir um invasor que acha que faz justiça. Aí ele se refere ao Trump. Dessas 2 afirmações surgem outras, né? Por exemplo, ele diz, lá mais na frente ele diz que não vê reino de Deus nisso. Só que se a gente eliminar essas 2, a gente elimina também o resto. Mas por que eliminar? Vamos eliminar essas 2 aqui, as 2 últimas falas dele, né? A número 2 e a 3. Por quê? Porque não se trata dessa questão de aplaudir um ou aplaudir o outro. Não se trata. Se trata muito mais de território, de identidade nacional. No nosso caso aqui seria identidade brasileira, né? E identidade continental também, que no nosso caso é a América Latina. Precisamos entender, então, nesse sentido, que a fala do Bruno, nela há um desvio temático. Há um desvio do assunto que realmente importa aí. Aliás, esse tema que realmente importa aí, dele surgem também vários subtemas. Então surgem também várias perguntas, né? A gente vai começar aqui pelo seguinte, bora raciocinar aqui, juntos. Se um país poderoso solta uma bomba em algum lugar no seu país, no caso aí o Brasil, e isso atinge um parente seu, você tem que se colocar nesse momento agora no lugar do crente que o Bruno se referiu. Se você acolheu essa mensagem, então é você. Você aplicaria nesse caso o evangelho? Ou seja, você amaria o seu inimigo? O inimigo que está soltando bomba em você? Se aplicar, eu não estou dizendo que está errado, não é errado. Porém, eu desconfio muito de quem usa desse discurso pelo simples fato de estar em uma posição de proteção. E aqui você percebe que eu estou fazendo uma análise da questão, ou seja, que eu estou colocando a gente, nós, numa situação da qual não participamos 100% ainda. Não como a Venezuela. Ainda, mas podemos participar. Afinal de contas, não somos venezuelanos, mas, por outro lado, o Brasil pode também ser atacado, mais cedo ou mais tarde. É por causa da proteção da qual nós desfrutamos agora que nós podemos falar em aplicar o evangelho. Ou então você pode pensar assim, em aplicar o evangelho, pelo menos no discurso. Então essa aplicação aí, ela é entre aspas. Pode começar colocando dúvida nesse ponto aí na fala do
do Zé Bruno. Mas voltando à pergunta que eu fiz, se a bomba atinge um parente seu, ou parentes no plural, incluindo seus filhos, e aí? Onde estaria seu coração nesse momento? Onde estaria o coração do Zé Bruno? Ele está preparado para amar o inimigo nessa proporção? Percebe que agora a gente está buscando um pouco de conhecimento de si próprio, no sentido individual, eu me conhecer, você se conhecer, e eu pergunto, será que o Zé Bruno se conhece mesmo? Até que ponto? Quando a gente faz uma pergunta desse tipo, a gente está buscando se conhecer. E para se conhecer de verdade, não há espelho melhor do que o Evangelho de Jesus Cristo. Não é à toa que a pergunta é sobre nós, indivíduos, em relação ao Evangelho. Porque a fala dele foi, eu estou do lado do Evangelho. Será? Se tornando neutro? Há possibilidade de neutralidade nesse sentido? O que poderíamos pensar aí é que, nesse caso, o Evangelho não se aplica. Mas vamos entrar agora direto na questão do coletivo. E aí, o coletivo aqui é o grande porém. Por isso que eu falei agora que o Evangelho, nesse caso, não se aplica. Por quê? Porque o coletivo não é formado, o coletivo é a nossa nação. Ele não é formado só de crentes. Então, ele manda a mensagem para crentes ficarem neutros, mesmo a gente estando ainda, não numa guerra, mas no âmbito do discurso. Isso tá certo? Tá fazendo o quê? Tá matando o possível patriotismo na cabeça de jovens e de adultos também? Então o coletivo aqui, nesse sentido, é uma tremenda adversativa, né? É o coletivo brasileiro, portanto, latino-americano. Então tem duas identidades aqui pra gente trabalhar nesse sentido, nesse assunto. A identidade individual da qual tratamos agora e a identidade nacional, que estamos mencionando ela agora. Coletivo organizado como nação, como país. Vamos relembrar, não esqueça. Nesse coletivo não tem só crente. Então vai mandar essa mensagem para os crentes, eles vão acatar e vão ficar neutro diante de uma agressão ao país todo, ao continente todo, inclusive. Já não basta o vira-latismo que existe aqui no nosso meio, no meio latino-americano e no Brasil. Latino-americano, o exemplo é o Milei, né? O Milei comemorou. O Milei é exemplo de vira-latismo do latino-americano. Isso tem que acabar, a gente tem que superar isso. Em relação a essas duas identidades, a individual e a nacional, tem uma coisa que a gente também precisa observar, é que em certos momentos ela acaba sendo a mesma. Porque ora a minha consciência está recolhida à individualidade e ora ela está recolhida à identidade nacional. Percebe? Então o meu eu, a minha consciência fica de um lado e do outro, né? Mas o meu eu sempre será meu eu, estando mais próximo da minha individualidade ou da minha identidade nacional brasileira. E também latino-americana. A gente precisa também pensar, nos enxergar nesse âmbito latino-americano, que vai além de apenas brasileiro. A América Latina sempre foi alvo de exploração, e isso tem que acabar. Então a gente tem que pensar aqui que a minha consciência, ou o meu eu, nesse sentido, ele é movimento, porque hora vai para um lado, hora vai para o outro, né? Um exemplo disso é o sentimento fortíssimo, quando alguém torce, por exemplo, pela seleção brasileira. Quando ela perde, como é que você se sente quando ela perde? E quando ela ganha, percebe? Claro que cada indivíduo vai sentir ao seu modo, mas todos os indivíduos terão o mesmo objeto do sentimento, que é algo que simboliza a nacionalidade. O time de futebol, a seleção em si, a camisa da seleção, enfim, tá dando para compreender onde eu quero chegar? Fica comigo aqui. Voltando o nosso olhar para essa comparação que eu fiz aqui, do futebol, da seleção, se a gente pensar num ataque ao nosso território, a coisa é muito mais significativa do que mero jogo de futebol, percebe? Se no jogo de futebol a gente fica assim, e no caso de um ataque. E ao falar dessa questão da nacionalidade, a gente precisa chamar a atenção aqui para uma coisa extremamente grave. Grave no sentido de que é algo que denota gravidade no ato de interpretar a Bíblia, que é o fato de que há uma diferença gigantesca que divide a nossa era da era de Jesus Cristo e os apóstolos. Ou seja, as características da nossa era nos separam plenamente da era de Cristo. E aqui eu estou falando da democracia hoje. O nosso Estado é o Estado democrático de direito. E sabe o que acontece a partir daí? É que você tem uma tremenda de uma responsabilidade terrena. Querendo ou não, você não pode escapar dessa responsabilidade. Por mais que você se diga neutro, porque você vai votar, ou você vai anular o voto. Anulando o voto, você também não escapa dessa questão política. Não tem como, gente. Não tem como. A nossa era não nos permite pensar 100% como Cristo e os apóstolos pensavam nesse sentido do coletivo. A individualidade aí, ela é praticamente massacrada. Porque toda ação sua, ação ou omissão, no caso, por exemplo, de não ir votar, de se recusar, tem um resultado político. Não tem como. Então vamos aprofundar nesse ponto aqui. Começando com algumas perguntas. Você é uma nação? A expressão aqui deve ser o verbo ser. Tem que usar o verbo ser. Que a gente poderia perguntar assim, você faz parte de uma nação? Não, aí essa pergunta soa muito fraca. A resposta é, nós somos uma nação. Que aí tem mais impacto, que a gente está aqui combatendo uma ideologia que é alimentada pelo uso do nome do Evangelho de Jesus Cristo, que resulta numa atitude de viralatismo. Olha o exemplo do Milei. Sem contar que a maioria dos que dizem esse tipo de coisa, eu sou neutro. Não, neutro não, tá do lado do Trump. Pode ter certeza que se você for perguntar pro Zé Bruno, se você pudesse conhecer ele na intimidade, você ia descobrir que ele é muito mais a favor do Trump, percebe? Inclusive, ele deu um sorriso quando ele falou, percebeu? Ou não percebeu? Quando ele falou assim, os Estados Unidos invadiu a Venezuela, ele dá um sorrisinho bem
não sei, um tanto discreto. 2 dias atrás, os Estados Unidos invadiram a Venezuela. Já outra pergunta, a outra pergunta que a gente pode fazer aqui pode mudar um pouco essa resposta, né? Porque a resposta é aqui, ó, nós somos uma nação. Mas aí a gente pode perguntar aqui, ó, até que ponto você é uma nação? Aí sim tem uma questão de decisão individual. É subjetiva e não objetiva. A primeira é mais objetiva. Por que que é? Você é uma nação? Porque você nasceu aqui, então é objetiva, no sentido de que você não decide. Você é. Já a segunda, até que ponto? Porque aí te coloca em situações específicas. Diante de certas situações, você é brasileiro até que ponto? Ou você acha bonito o que o Trump fez e você bate palma para isso? Independente de ter uma ditadura lá que a gente, na Venezuela, inclusive, ela continua. Ela continua. Não adiantou nada, ela continua, tá lá. Tem gente andando armado na rua e botando ordem. Verificando o celular das pessoas que são contra o governo Maduro ou que são a favor do que aconteceu, que são contra o Maduro. Percebe? Tá tendo uma auditoria ditatorial lá ainda. E no sentido econômico detonou com tudo, detonou com centro médico, enfim. O Brasil tá mandando toneladas e toneladas de insumos para o pessoal que faz hemodiálise. Piorou a situação de modo geral. Então essa pergunta, até que ponto você é brasileiro, é a pergunta que te coloca em situações como essa. Porque como nós não fomos invadidos ainda, belicamente, então nós estamos no âmbito do discurso, mas é com o discurso político, e isso é política, e é com o discurso político que se fomenta a consciência. Então se a gente chegar a ser invadido, como é que fica? Então se você reconhece que é uma nação, ou seja, que tem uma identidade nacional, coletiva, organizada, debaixo de leis internacionais e também nacionais, em outras palavras, se você se reconhece e se identifica, se você reconhece e se identifica como seu país, como você se sentiria diante de uma devastação como a que ocorreu, por exemplo, e ainda está ocorrendo ainda, né? Na Palestina, com a Palestina. Poderia dizer isso? No intuito de ilustrar aqui, a gente pode pensar o seguinte, faça de conta que seu país é a Palestina, sobretudo a faixa de Gaza, faça de conta que você mora lá, ou então simplesmente imagine nesse momento o Brasil sendo atacado, mas é porque as imagens da Palestina já nos fazem refletir que é algo real, está acontecendo, aconteceu e está acontecendo, milhares e milhares de crianças morreram, com bombas na cabeça. Se você é a favor disso, então você tem um problema espiritual e pode ser, além ainda de um problema espiritual, você pode ter um problema, sei lá, de cabeça, de caráter, não sei, espiritual. Você é a favor disso? E o Hamas está lá. Aquilo ali é uma reprodução do que os Estados Unidos sempre fez em vários países, como o Iraque, por causa do Saddam Hussein, que era também uma ditadura. Mas e aí? Como é que ficou o Iraque depois? Você lembra? Crianças esquartejadas, sem braço, sem perna, por causa de bomba que caíram em cima. Então se imagine dessa forma. Faça esse exercício mental. Porque tem que fazer esses exercícios mentais, porque sem eles a gente não consegue se imaginar em possíveis situações. E desse modo a gente segue sem se conhecer. Lembra que eu falei antes que a gente está buscando se conhecer. Porque quando você diz assim, eu estou do lado do evangelho, você se coloca na frente do evangelho, então você tem que se conhecer. Para você saber se diante de uma situação de dificuldade, você está pronto mesmo, de fato, para amar o teu agressor. Mas se a gente não fizer esses exercícios mentais, vai que lá na frente a gente se depara com situação dessa. De fato. Aí o nosso ego nos pega de surpresa, de supetão. Não é? Aí você vai ter uma decepção a teu próprio respeito, porque você não se conhecia, mas achava que dava conta de aplicar o evangelho e amar o inimigo. Por quê? Porque você deu atenção a mensagens do tipo dessa daí do Bruno. Eu não ouvi a mensagem toda, mas o corte aí está circulando, então o efeito aí é o do corte. Muita gente viu muito mais o corte do que a mensagem toda. Então é no exato momento que você se depara com uma dificuldade e reage, por exemplo, com violência, aí é que você percebe que só estava do lado do evangelho no discurso, mas não na prática. Ou seja, nunca esteve do lado do evangelho. Eu estou do lado do evangelho. Muitos dos crentes, talvez a maioria deles, eu não sei, não suporta sequer uma agressão no trânsito, e já partem para briga. Esquece até que um dia colocaram o pé numa coisa chamada igreja. Sem contar o ódio em família que a gente conhece, quem convive em igreja, né, sabe disso. Tem brigas, tem um ódio que se fomenta por meio de fofocas, de intrigas permanentes. Não é novidade. Agora, atenção, essa questão do exemplo da família, no seio da própria igreja, na frequência mesmo da igreja, e também o exemplo do trânsito, isso mostra o quanto nós estamos distantes de Jesus Cristo. Ou melhor, nós somos distantes. Nós somos distantes de Jesus Cristo. E aí é que está o efeito do espelho do evangelho. Porque estar perto de Cristo não é frequentar templos e aplaudir pregações desse tipo aí. Ou dizer amém para uma oração que lá dentro você não presta nem atenção no que está sendo dito. Só sabe que no final dela você diz amém de maneira ritualista. Estar perto de Jesus não é isso. E também não é fazer qualquer coisa do tipo dar dízimo. Estar perto de Jesus é ser como ele é o máximo possível. Quem são os crentes que o Bruno se refere? São os crentes da igreja dele? Eles estão nesse nível de maturidade? Só por essa pregação aí dá pra saber que não. Eu já vi vários cortes dele aí, eu até achei bom. Esse é o único que eu tô criticando. Mas eu não assisto as mensagens dele. Aliás, eu não assisto pastor nenhum.
Mas será que as ovelhas deles estão assim nesse nível de espiritualidade a ponto de deixar que invadam o nosso país e tomem tudo que é nosso? Recursos naturais? Sem que isso se transforme em um ressentimento nacional para sempre? E ainda sobre o ressentimento, não são os crentes, incluindo uma tal bancada evangélica, que reclama tanto da economia? Então, se ele entra aqui e toma o que é da gente? Ele praticamente saqueou o petróleo da Venezuela. E sobre essa questão, até agora ele não falou nada de democracia, ele não estava preocupado com ditadura. Ele falou sobre petróleo. A gente sabe que o petróleo não é o principal. A principal motivação aí desse ataque é a meninice do Trump. Ele é um menino de quinta série, está super bem armado, muito bem armado. E um menino de quinta série com arma na mão é um perigo. E se ele resolve fazer como quer fazer com a Groenlândia? E resolve pegar terras nossas, terras raras, por exemplo, que são minérios que tá na moda, né? Terras raras, o pessoal tá atrás. Nações aí estão atrás por causa da fabricação de chip, a tecnologia nova. E a Amazônia? E se ele resolve tomar a Amazônia? Já pensou? E aí, como é que fica? Como é que o Zé Bruno vai fazer agora? Vai orientar as ovelhas dele em que sentido? Vai ficar de que lado? Vai ficar do lado do nosso território? Hã? Ou será que ele e você que está me ouvindo é a favor da internacionalização da Amazônia, que é um assunto já debatido há muito tempo, né? Porque aí você vai se sentir mais próximo de se tornar um estadunidense. Como se, né? Ser estadunidense ou norte-americano é melhor que ser brasileiro? Se você acha que é melhor, então você está participando do espírito de vira-latas. É o espírito do Milei. Você se enxerga como nação até que ponto? Como nação brasileira. De que lado você vai falar para suas ovelhas ficarem, se você é um pastor? E o Zé Bruno? E se o nosso exército fosse todo crente? Então ele não lutaria, não? Porque se você quer mudar o pensamento das pessoas, vão ficar neutros, então na hora de uma guerra, então vão ficar neutros. Porque o discurso precede a ação. Para ter ação tem que ser discurso, tem que ter discurso. Formação de consciência. Porque se a gente for partir dessa lógica, crente nenhum deveria nem sequer sonhar em ser militar. Mas isso aí seria uma bruta covardia com quem não é crente, né? Pelo simples fato de que quem lutaria para defender a nossa pátria, nosso território, seriam os brasileiros não crentes. Aí sim os crentes iam se tornar cada vez mais inúteis. Mas eu acho que assim também faltaria até efetivo no nosso exército, né? Visto que muita gente no Brasil é crente, ou cristão, de algum modo. É um pensamento que não dá certo. Então é uma aplicação do evangelho que acaba desfazendo-se do evangelho em si. O que estou querendo dizer aqui, gente, é que nós estamos inseridos numa ordem mundial, como eu já falei, numa ordem nacional também, da qual Jesus e os apóstolos não participaram. Eles não poderiam, naquela época, escolher os seus governantes. Nós podemos, então somos filhos de uma era na qual nós, com o nosso voto e com o nosso discurso, incluindo aí o discurso do Zé Bruno, temos o poder de dar destino à nossa nação. E esse discurso dele aí não está dando um bom destino à nossa nação. Mas ele fala em nome do evangelho. Em outras palavras, nós é que decidimos o nosso futuro pelo voto. E isso é política, aí que tá. Não no sentido partidário fanático, mas no sentido inteligente. Quando o Trump foi eleito lá nos Estados Unidos de novo, a gente ficou preocupado aqui. Quem tem a cabeça no lugar, quem usa a cabeça, ficou preocupado. Com possíveis estupidezes que viriam pela frente. E o pior é que vieram. E ainda com a ajuda de políticos daqui, como Eduardo Bolsonaro, por exemplo, com a ajuda dele ainda. E o Flávio Bolsonaro também, que disse que queria que os Estados Unidos soltassem bomba aqui. Gente, isso tem que ser eliminado. Meu Deus, não dá. Não dá mais não. Não tem como a gente aceitar isso mais não. As igrejas precisam aprender a tratar sobre isso em suas pregações e estudos. Sem transformar as ovelhas em falsos cordeiros. No sentido de que não estão preparados para morrer, mas acham que estão. Aí quando vem a situação difícil... Muitos crentes que outrora votaram aí em política de armamentismo no Brasil e ainda o fizeram em nome de Cristo, estão agora se identificando com a pregação do Zé Bruno. Ora, bolas, isso é o quê? É fidelidade de fato ao evangelho ou é um reconhecimento camuflado, se é que se pode dizer assim, da nossa falta de patriotismo e do medo que sentimos de encarar uma guerra em nome da nossa honra enquanto brasileiros e enquanto latino-americanos? Nunca vamos nos sentir autônomos se a gente não mudar o pensamento. Nunca vamos nos sentir como Brasil. De fato, como país, como nação, como coletivo organizado, como sociedade brasileira soberana. Só para concluir aqui, a pregação do evangelho não pode se tornar uma grande e divinizada ou sacralizada, santificada negação da nossa identidade nacional. Lembrando que nessa identidade nacional a gente compartilha dela com descrentes, inclusive com ateus. E isso você não pode mudar, você não pode fugir disso. Isso resulta em um monte de crente que se deixando fascinar pelo país, né, que nos ameaça. Aliás, essa fascinação pelos Estados Unidos é um problema de décadas, né, que precisa ser superado. Foi construído historicamente e com a ajuda da religião. Mas o Zé Bruno está agindo no sentido contrário. Inclusive, lembrando que eu já falei, vou falar de novo, ele sorriu quando falou da invasão. Será que esse sorriso não indica que bem lá no fundo, ele não sente um certo prazer e conforto no que Trump fez? Você já se perguntou isso? Ou para você a palavra que sai da boca do Zé Bruno é toda santa e correta sempre? Bem como de outros pastores. Você só pode escolher a não guerra antes que ela aconteça. E não é da forma que o Bruno está fazendo.
O que ele está fazendo é matando o patriotismo na consciência dos brasileiros e promovendo, ainda alimentando o viralatismo que já existe aí. A forma correta é politicamente, mediante a voz profética da igreja. A voz profética da igreja é aquela que denuncia tudo que está errado dentro e fora da igreja. E o padrão aí é o evangelho. A voz profética pode e deve tomar forma dentro da política, não no sentido partidário, não no sentido de uma bancada evangélica. Essa tal bancada evangélica, de acordo com o evangelho, deveria nem existir, mas no sentido do fomento da consciência do evangelho, aí sim, que inclui sede de justiça em todas as suas formas, justiça em todas as suas formas, incluindo a justiça social. Na questão desse vídeo aqui, a forma da justiça é a forma da paz. É a forma que emana do ato de, digamos assim, apagar o pavio para que a bomba não exploda. É a forma que se manifesta no ato de deixar o pino da granada no lugar de origem. É o ato que deixa o míssil também no seu lugar de origem. E o tanque de guerra nos seus devidos quartéis. Nisso consiste o discurso do evangelho aplicado na situação atual, e não no discurso que visa apagar, por um lado, o patriotismo, e por outro lado, no sentido espiritual, a voz profética que deveria atuar, mas não atua. Compartilhe esse vídeo, vamos dar um outro destino para nossa nação. As eleições estão aí. Pense.